te pedindo para explicar para a gente, professor, o que é o fenômeno El Niño e o que seria esse chamado Super El Niño, professor? Perfeito, vamos lá. Eu parabenizo por a gente trazer esse diálogo, porque ele é essencial, né? E nós vamos falar, acho que, muito disso ao longo dessa conversa. Primeiro, vamos entender o que é o El Niño. O El Niño, gente, ele é um processo, primeiro dele é natural do nosso planeta. Ele ocorre em alguns anos. E o que significa esse processo? As águas do Pacífico, lá do outro lado, né, do nosso continente, lá onde tem Colômbia, Equador, né, aquelas águas, mais na região tropical, né, na região próxima, na direção da nossa Amazônia, mas lá no Pacífico, em alguns, de tempos em tempos, de anos em anos, elas sofrem um aquecimento. O oceano ali fica mais quente, normal este processo, tá? Quando esse oceano fica mais quente ali, como a gente vive num planeta que é tudo conectado, tudo que acontece num lugar influencia o outro, e algo que a gente já falou tantas vezes aqui. A gente vive num planeta que a gente chama de Terra, mas ele é água. 70% dele é água, né? Então, assim, quando o oceano, que é a maior parte do volume de água do planeta, ele aquece, ele joga mais umidade para a atmosfera, e aí, com mais umidade na atmosfera, isso altera os ciclos de ventos, altera os ciclos de chuvas, que reflete aqui para nós no Brasil. Normalmente o que acontece é que chove mais no sul e tem mais seca no norte e no nordeste. É assim que ele acaba influenciando pelas dinâmicas. Agora vamos chegar no que seria o Super El Niño. Quando a gente fala lá naquela região do Pacífico, as águas do oceano esquentam, depende do quanto ela esquenta, né? Quando a gente olha historicamente, é conhecido que quando ela esquenta, em média, em torno, na verdade, de 2 graus ali, é quando a gente atinge o Super El Niño. Quando ela esquenta um pouco menos, é El Niño. Quando se tem registro ela ter chegado a 2 graus de aumento da temperatura em média, aí a gente tem o Super El Niño. O que é um Super El Niño? Que todas essas extremos de chuva, de seca, eles acabam sendo mais expressivos, mais intensos, mais visíveis. Por que esse ano está sendo previsto, e eu adorei quando você foi cuidadosa quando abriu a entrevista falando a possibilidade de a gente ter um Super El Niño, porque a gente está falando de possibilidades. Porque se a gente olha agora como as águas estão aquecendo, existe uma probabilidade um pouco grande dela, inclusive, passar desse aumento de 2 graus de temperatura, inclusive chegar a quase 3. Por isso que ele está sendo chamado de uma possibilidade que, se mantiver neste formato, de que a gente possa ter um El Niño, então, bem forte, né? Então a gente sempre está falando de possibilidade, caso prossiga dessa forma.